cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo. Power off. Muito bom dia e uma paz bendita, maravilhosa e graciosa de Deus para todos que estão na escuta nesta manhã. Muito obrigado, Pastor Roberto Mesquita, coordenador geral ali da Casa Belém. Obrigado pela tua presença, meu querido. Que Deus te abençoe maravilhosamente. Realmente, na nossa vida, surgem muitos questionamentos e perguntas que geram reflexão para o nosso viver. Nesses dias eu estava conversando com uma pessoa. Eu gosto muito de conversar com umas pessoas, porque às vezes saem verdades maravilhosas, absolutas, posso até dizer assim. Uma certa feita uma pessoa disse para mim: Diogo, estamos vivendo a geração de Icabô. Aí eu perguntei: meu Deus, vivemos uma geração do Icabô. Realmente estamos vivendo dias onde nada na vida traz sentido. Apenas queremos viver. Apenas queremos nos questionar. A paz do Senhor, meu querido Hélio Lima, paz do Senhor, homem de Deus. Obrigado pela tua presença, você é uma bênção para nós. Realmente vivemos momentos de reflexões, não sei, de tanta gente questionar com nós mesmos. Se estamos bem ou não, se já chegamos aonde devemos chegar ou não. Será que eu me conheço? Será que eu conheço Deus como é para ser conhecido? Porque se você olhar na questão das religiões, as religiões ela quer que o ser humano conheça a Deus segundo o parecer delas. Você vai conhecer Deus desse jeito. A minha religião ensina que o Deus que você deve servir é desse jeito. A outra religião diz assim: o Deus que eu prego é desta forma, é esse Deus que você tem que servir. Então vivemos tempos na nossa vida, tempos de questionamentos. Então como é conhecer Deus? É como eu disse para vocês. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, porque ouvindo eu aprendo, ouvindo eu cresço, ouvindo eu me questiono, porque o ouvido não só serve para ouvir fofoca não, meu filho. O ouvido é para ouvir também coisas boas. É por isso que é muito importante a gente ouvir
E a própria Bíblia diz que devemos ouvir a palavra de Deus, que a fé, ela gera, ela proporciona, ela acrescenta através do ouvir. Hoje mesmo eu estava conversando não, a pessoa passou para mim uma imagenzinha, né, que tem um Salmo 9, versículo 10. O Salmo 9, versículo 10 diz assim: em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandona aqueles que te buscam. Como conhecer Deus? Como buscar Deus? Diante das adversidades filosóficas de uma fé pronunciada pelo ser humano, pronunciada por lideranças eclesiásticas. Não estou aqui querendo direcionar você para um questionamento. Apenas quero direcionar para você a questão. O que tem levado muitos a uma geração do Icabô? Como se tornar uma geração que agrade a Deus? Interessante que a Bíblia, uma verdade absoluta, ela nos dá alguns norteamentos para nós alcançarmos assim, ou ter a oportunidade de conhecer Nós sabemos que hoje a maior parte da população brasileira, 87% mais ou menos, ela se declara cristã. Professa uma fé, professa uma crença, não importa como ela defende, a apologia dela, mas ela defende. Mas eu quero dizer para você, mas apesar da base da fé dessas pessoas, mas eu ainda me permito eu ser muito ousado em dizer para vocês, ainda estamos vivendo uma geração de cabô. E eu te convido nesta manhã a você ter essa oportunidade de conhecer Deus. A teologia ela nos ajuda a conhecer um pouco de Deus. Como conhecer Deus? Ou podemos dizer assim, como podemos conhecer a Deus? Tem um pensamento de Charles Becker. Ele fala assim: veja o que Jesus disse em João 17, versículo 3. A vida eterna é que te conheçam a ti só, por único Deus e verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Perceba que quando falamos a respeito de conhecer Deus, estamos tratando de um assunto que envolve a vida eterna. Portanto, creio que muito importante para todos nós. Isso ele pontua dentro do pensamento dele, pastor Charles Becker, né? Becker, né? E eu vejo aqui, gente, quando você norteia ou você folheia todo o Antigo e Novo Testamento, observe que os verbos imperativos que norteiam e devem nortear a nossa vida, que é muito importante que você grave aí na sua memória, é amar, conhecer e guardar. Amar, conhecer e guardar. A Bíblia ela dá essa luz e nos dá essa oportunidade de como conhecer Deus, de como se aproximar dele.
não atrás de movimentos supérfluos, que não edificam, que não solidificam, que não proporciona dentro de uma geração de temáticas avassaladoras que impactam o emocional, o psique do ser humano. Mas eu peço a você que você volte, como diz João, escrevendo na ilha de Patmos, no momento que ele estava sofrendo, no momento que ele estava padecendo ali por causa do amor ao Evangelho. Ele aconselha que venhamos voltar ao primeiro amor. E o próprio Cristo, ele direciona o ser humano a entrar no seu próprio quarto, fechar a porta de uma forma particular, ter uma conversa bem próxima, bem íntima com Deus. Amar, guardar e conhecer. As emoções que não são espirituais, que não são enraizadas através da palavra, a Bíblia diz que é como um vento que sopra sobre as folhas secas, que levam a uma distância bem grande. Por isso que é muito importante você que está me ouvindo nesta manhã. Conhecer a Deus vai muito mais além do que meras emoções geradas por promessas sem fundamentos. Geração de caboclo está aparecendo, não somente no Brasil, mas em todos os 4 cantos da terra. Precisamos viver geração eleita, sacerdócio santo, povo peculiar, envolvido na graça, envolvido no poder e na ação do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele nos norteia como conhecer a Deus. E Jesus disse assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como posso conhecer a Deus? Antes de definir que conhecer a Deus é basicamente amar, pensamos em mais um verso. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 3 diz: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. No primeiro ele diz, ele nos oportuniza, nos trazendo no texto. Ele fala assim no texto: a vida eterna é que te conheçam. Como saber se eu estou enquadrado dentro desse projeto divino? Mesmo diante da minha consciência despertada, me diz que eu, Diogo, não sou um ser humano perfeito. Você não é um ser humano perfeito. Como é que eu posso ter uma paz, como diz a Bíblia? A segurança, como diz a sua palavra. É como eu falei para vocês: amar, conhecer e guardar. Observe que são ações verbais inseparáveis: amar, conhecer e guardar. São princípios das leis divinas que Deus ele quer que o ser humano assim o procure.
É esta palavra que eu quero trazer como reflexão. Às vezes você que está me ouvindo já tem visto isto e muitas vezes tem caído num descrédito, porque você tem chegado até uma denominação buscando a oportunidade de conhecer Deus. Ali naquele momento é envolvido de muitas promessas, de palavras elegantes e apaixonantes, que envolve o teu ego, ao ponto de você dizer, isso aqui é o que eu quero na minha vida. Sabe o que você quer? Sabe como é conhecer a Deus? Conhecer Deus vai muito mais além de qualquer meras emoções. Conhecer Deus é você na sua particularidade. Ver as tuas limitações. Ver as tuas misérias, como diz o profeta. E ali você buscar em Deus, achar em Deus o verdadeiro sentimento, o verdadeiro buscar, o verdadeiro ser. Que tanto Deus espera que cada um ser humano ache aquilo que ele perdeu lá no Éden. Esta comunhão, ela só pode se tornar perfeita quando nós assim o buscamos. Muito obrigado, pastora Gisele. É uma honra receber a sua pessoa aqui na minha live. A opinião de vocês é fundamental para a nossa vida. Nós precisamos crescer sim na graça e no conhecimento. Mas o que é graça? Graça é movimento, graça é euforia, graça são emoções passageiras, graça é você estar debaixo de uma sabedoria, um ser inteligente sabendo praticar o que conheceu, colocando em práticas. Isto é sabedoria. Pastor José, obrigado aí pela sua presença. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço para este casal maravilhoso, abençoado, que está me dando esta honra. Que Deus abençoe, também está aqui também. Fátima Romário Vasconcelos, também obrigado. Que Deus continue abençoando vocês. E apenas aqui é uma voz que clama no deserto. E as vozes que clamam no deserto, observa que esta voz, ela não está no meio do oásis, não. Hoje existem vozes que clamam no deserto. Deserto não tem vida, é só areia, só quentura. Ei, o que é que eu aprendo com isto? O que é que eu me envolvo quando eu falo de voz que clama no deserto? Chega! Vamos parar de ser meninos espirituais. Vem aqui, vamos crescer, como diz a palavra de Deus. Não podemos ser levados por qualquer tipo de ventos doutrinários ou de ensinamentos que não têm base, que não têm substância do verdadeiro sentido, da verdadeira revelação, do verdadeiro propósito, do verdadeiro amor que é externado na palavra. Eu posso ler um livro e interpretar da minha forma, da minha maneira, mas a palavra de Deus, ela tem um autor, um pensamento só, um sentimento só, um propósito só.
É isto, meus queridos, que você que está me ouvindo nesta manhã tem que entender. Hoje estamos vivendo tempos de verdadeiras homilhas diante de um egoísmo presunçoso, aonde gera em mim o meu crescimento. Quando eu olho para o Evangelho, o próprio Cristo dizendo que importa que Ele cresça, que eu diminua, Ele, Deus, cresça e eu diminua. Esse é o propósito. Nem o próprio Cristo quis aparecer, mas Ele deu honra devida a quem merecia, o próprio Deus. Precisamos, meus queridos, compreender essas verdades. Viver é estar enquadrado dentro desses três propósitos: amar, conhecer e guardar, que são verbos imperativos que nos condicionam a estar enquadrado dentro dos propósitos divinos na minha vida. É por isso que há ainda uma tristeza, ainda há um vazio dentro de muitos cristãos. É porque é ludibriado, enganado pelos seus ouvidos. Devemos guardar as entradas da nossa vida. E uma das primeiras entradas da nossa vida é o ouvir. E nós precisamos compreender quais são os verdadeiros propósitos de Deus que está enquadrado dentro da sua palavra. São estas verdades que eu quero passar para você nesta manhã. Conhecer a Deus vai muito mais além das nossas limitações e fraquezas. Conhecer a Deus vai muito mais além dos livros que possuo. Conhecer Deus é ter uma simplicidade, é envolver num reconhecimento, num sentido de gratidão, de perdão, de amor e se colocar aos pés do Senhor. É por isso que hoje estamos vivendo uma geração de cabô, uma geração de pessoas que pregam Deus, mas não vivem a essência de Deus. Prega o poder de Deus, mas não vivem o poder de Deus. O poder de Deus transforma. O poder de Deus modifica todas as áreas da nossa vida. Está na hora de nós sentirmos quem somos nós e quem é Deus. Muito obrigado por você guardar, ouvir estas palavras que foram pronunciadas. Precisamos sim ser uma geração de João, ter uma geração de Filipe, ser uma geração de Abraão, ser uma geração do próprio Jesus, ao ponto de um dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Precisamos ser não ser uma geração de cabos. Se foi a glória de Deus. E a glória de Deus começa não nas igrejas. A glória de Deus começa nos lares. A igreja é o resultado da glória de Deus que está dentro dos lares. O que está dentro do teu lar? Quais são as glórias que estão dentro do teu lar? É de Deus ou não? Discerna esta pergunta aí. Irmã Dora Oliveira, que abraço, querida. Que Deus te abençoe, irmã Dora. Obrigado pela tua presença, querido.
Que Deus continue dando vitória a você e toda a sua família. Que tipo de glória estamos dando dentro do nosso lar? Me desculpe eu ser franco comigo mesmo, primeiramente, e depois com você. Será que estamos enganando a Deus? Não, acho que não. Eu acredito que nós estamos enganando a nós mesmos. Nós precisamos realmente, para conhecer Deus, existe muitos direcionamentos. Eu posso conhecer Deus quando eu olho para a minha vida. Eu posso conhecer Deus quando eu percebo a natureza. Posso conhecer a Deus quando eu abro a palavra dele e estudo, leio. Posso conhecer Deus através das suas e das minhas atitudes. Posso conhecer Deus através dos teus verdadeiros sentimentos. Eu posso conhecer Deus. Mas eu posso conhecer também quem é o diabo. Quando eu olho para o espelho, eu vejo as minhas atitudes, os meus sentimentos. Então, nós podemos conhecer o bem e o mal através dos sentimentos e através das atitudes. E a Bíblia, ela nos dá esse respaldo. Que nesta manhã, pense, reflita no que foi falado. Vamos conhecer Deus através de nós mesmos. Obrigado, um beijão no coração de todos vocês. Que Deus abençoe, um ótimo dia para todos.